trauma, do medo que isso gera, porque a pessoa depois demora para se recuperar, frio na barriga, a pessoa treme, sua. Quem já passou por um grande susto conhece bem esses sintomas aí. Seja por causa da violência urbana, seja por causa de acidentes graves, os sobreviventes, vou te falar, eles carregam para sempre as marcas desse trauma. Como você vai ver agora, e eu te convido para assistir a reportagem especial do Leandro Stoliar e da Vanessa Libório. A notícia faz parte de um passado que ele ainda tenta esquecer. O ano 2002. Manuel foi um dos muitos empresários que viveram naquele período o pânico de estar em poder de sequestradores. Superar o trauma ainda é um desafio. O empresário, dono de uma firma de demolição, foi levado quando saía do trabalho. Um sequestro relâmpago, que pareceu uma eternidade. Manuel estava na frente desta estação de trem, esperando um funcionário da empresa, quando foi abordado pelo sequestrador. O criminoso entrou no carro e obrigou o empresário a dirigir. 1 quilômetro depois, entrou o segundo criminoso e logo em seguida o terceiro. Manuel foi levado para o cativeiro, enquanto o veículo era usado para praticar um assalto. Manuel foi levado de São Paulo até o cativeiro em Franco da Rocha. Durante os 22 quilômetros do trajeto, ameaças e terror. Pensei em morrer, porque eles deixaram detalhado isso. Se ele não tivesse êxito num negócio deles que era para me matar. Manuel foi libertado sem ferimentos graves, mas aquele dia ainda não acabou. O trauma mudou a vida dele. Cadeados aumentaram a sensação de segurança, mas ele ficou refém do próprio medo. Aí veio o receio. Um raio poderia cair 2 vezes no mesmo lugar? Para mim aconteceu. 10 anos depois, Manuel foi sequestrado pela segunda vez. O crime aconteceu aqui nessa rua, a menos de 500 metros da estação de trem. 2 criminosos armados subiram aqui e pegaram o empresário quando ele saía do carro. Manuel voltava de um dia de trabalho e foi obrigado a dirigir com os criminosos. Uma triste coincidência que só acabou 30 minutos depois. Mais uma vez, Manuel teve que dirigir sob a ameaça de sequestradores. Só que nessa, os 4 criminosos não imaginavam que o helicóptero da Record estaria filmando tudo, lá do alto. As imagens mostram o momento em que os sequestradores tentam retirar o empresário do carro. Um deles está do lado de fora do veículo. Ele chega a ver o helicóptero, mas não se intimida. Logo em seguida, Manuel sai, desce a escada atrás de um dos homens e é obrigado a vestir o casaco. O sequestrador anda ao lado dele como se fossem amigos. Dentro da comunidade, a vítima tem que esvaziar os bolsos. O sequestro foi exibido ao vivo com exclusividade pela Record. Num sequestro, a vítima, esse senhor, estava sendo levado pelos marginais e em um determinado ponto você vê que eles largaram, desceram do carro. Como a polícia começou a cercar toda a região, eles ficaram desconfiados e desceram, ficaram andando. Mas só que o cara estava com uma arma encostando nele, Marcelo, ameaçando ele. A polícia chegou minutos depois e conseguiu prender o rapaz de boné. Manuel entrou em desespero e chorou no ombro de um policial. O carro da vítima foi abandonado num terreno baldio. A quadrilha trocou de veículo para fugir da PM, mas os policiais foram atrás. Entraram na mata para pegar os sequestradores e todos acabaram presos. Naquele mesmo dia, Manuel voltou a se emocionar ao lembrar do primeiro trauma. Fiquei 2 dias dentro de um quarto, que nem um cachorro. Uma tristeza. A gente trabalha tanto. Tem essas surpresas desagradáveis pra gente. É muito triste. Bonita, vaidosa e, como toda mulher, passa horas na frente do espelho. Esta é Cileia, personal trainer. A rotina exige força, disposição e energia, e isso ela tem de sobra. Cileia pega pesado. O corpo é a vitrine para conseguir alunos. O
que ninguém sabe, vendo tanta saúde e vitalidade, é que ela carrega uma história de superação inacreditável. Tenho muitas cicatrizes, a minha cabeça é toda retalhada, vamos dizer assim. Mas o cabelo, graças a Deus, tampa, né? Por trás do cabelo longo e natural, Cileia tem mais de 300 pontos na cabeça. Foi muito tempo para eu me recuperar. E quando eu vejo as fotos, nem eu mesma acredito, porque foi bem diferente do que eu tô agora, bem traumático. Cileia ia visitar a irmã em Macaé, uma cidade que fica aproximadamente 180 quilômetros do Rio. Ela mesma dirigia o carro, um amigo ia no banco do passageiro e outra amiga seguia no banco de trás. A viagem parecia tranquila. Era um sábado de manhã, dia de sol, havia pouco trânsito. Cileia dirigia na pista lateral da via, quando passou próximo a uma comunidade. E aí, de repente, veio o susto. Cileia foi atingida por um bloco de concreto de 10 quilos, lançado contra o vidro dianteiro do carro, numa tentativa de assalto. Ela desmaiou na hora. Me lembro de acordar mais ou menos um mês depois, sem saber onde eu estava, o que estava acontecendo, quando era, sem saber de nada. Cileia teve traumatismo craniano. Precisou passar por 6 cirurgias, entre elas a de colocação de uma prótese. E ficou 1 ano afastada de todas as atividades. Eu tive que reaprender a falar, reaprender a andar, reaprender a comer, porque tudo isso eu perdi por causa desse acidente. Até hoje, ninguém sabe quem jogou o bloco de concreto no carro de Cileia. 7 anos se passaram depois do acidente e a Cileia nunca mais retornou no local onde ela foi atingida pela pedra. Nós propomos um desafio a ela em fazer esse trajeto. Ainda estamos um pouco distante do local do acidente, mas Cileia começa a mudar. Tô sentindo que você ficou até com a respiração presa. Eu nunca passei lá, eu acho que vai ser uma superação e tanto voltar ao local. A mulher, forte e decidida, segue até onde o limite dela permite. Eu acho que eu não consigo mais, Vanessa. Não? Eu vou tentar ver um acostamento. Você troca comigo? Troco, sem problemas. A troca de lugares não diminui o nervosismo de Cileia. Hoje, graças a Deus, eu tô bem visualmente, mas por dentro não tô nada bem, Vanessa. E mais alguns metros, passamos exatamente no local onde Cileia viveu o maior pesadelo da vida dela. Tá tudo bem? Isso é muito estranho. Você conseguiu até sorrir. Esse sorriso é de alívio? Sim. É de vitória? Vitória. De superação? Superação. Mais uma superação. Parabéns, viu? Obrigada. Hélio e Wellington, 2 sobreviventes, 2 histórias em comum. Eles nunca se viram, mas já dá pra dizer que viveram uma relação traumática. Quem vê o Hélio assim hoje, inteiro, não acredita que ele era um dos 4 ocupantes deste avião. É quase impossível acreditar que alguém tenha escapado desse acidente. Entra na casa, ok? O Wellington teve mais sorte. O avião não pegou fogo, mas as imagens da queda vão ser lembradas para sempre. Foto agora só assim, com o avião no chão. Ele até chega perto, mas só para dar uma olhada. Do lado de fora, voar, nem pensar. Medo de morrer mesmo, frio na barriga, um medo de subir e não descer mais. Era para ser um passeio de rotina. O Wellington combinou de fazer um sobrevoo com os amigos para fotografar a paisagem em Palmeiras de Goiás. Mas a viagem durou pouco. O avião apresentou problemas menos de 2 minutos depois da decolagem. O acidente foi gravado por uma câmera presa à aeronave. Veja mais uma vez, o avião cai de uma altura equivalente
a um prédio de 10 andares. A recuperação não foi nada fácil. O Wellington machucou a coluna, teve que ficar uma semana na cama de hospital e nunca mais subiu num avião. As brincadeiras com o assunto são uma maneira de amenizar o trauma. Sempre brinco, a hora que eu for voar, ou eu vou para uma cidade igual Rio de Janeiro ou Nordeste, que se cair, pelo menos cai, morre bonito, né? Morre num cenário melhor. Hélio só conseguiu lembrar os detalhes do que aconteceu depois de ver as imagens do resgate. 2 minutos depois que a gente decolou, até então uma decolagem normal, então o avião já estava no procedimento ali de subida, pegar altitude, e aí foi quando o piloto nos avisou que estava com algum problema na aeronave. Isso fica muito claro na minha cabeça. E aí, segundos depois desse primeiro anúncio dele, ele nos disse: a gente vai cair. O avião era este, um Cessna 177. Na queda, a aeronave de pequeno porte se chocou com uma casa e explodiu. O acidente aconteceu em Curitiba, no Paraná. Moradores correram para tentar ajudar. Enquanto o avião pega fogo, Hélio aparece lá no fundo, sendo carregado até a calçada. Vizinhos usam extintores dos próprios automóveis para tentar apagar o incêndio. Este sai de casa de roupão, um verdadeiro mutirão contra as chamas. Tem alguém na casa? Hélio foi o único sobrevivente. Deitado no chão, ainda confuso, o empresário queria se levantar. Ele teve ferimentos apenas no rosto e nos braços. Nem parecia vítima de um acidente aéreo. Hélio ficou 18 dias na UTI, 3 em coma induzido. O trauma, ele ainda tenta superar. Momentos antes do embarque, enfim, tudo que eu passei no hospital, é inevitável, passa assim um filme na cabeça. Voltar a voar em avião particular, avião pequeno, acho que vai ser difícil. Entra na casa, alguém? Pano molhado, gente, pano molhado. Quase metade da população do planeta voa ou já voou alguma vez de avião, segundo a Associação Internacional de Transportes Aéreos. De acordo com a Rede Americana de Segurança da Aviação, o índice de acidentes com aviões comerciais tem sido cada vez menor no mundo. Em 2015, aconteceu um acidente com mortes a cada 4.857.000 voos. É pouco se comparado com acidentes de motos, carros, ônibus e caminhões. O problema é que impressionam mais pela quantidade de vítimas envolvidas. No caso da família de seu Francisco, todos saíram com vida, mas o trauma ficou. Eles voltavam dos Estados Unidos quando o avião perdeu altitude bruscamente. Seu Francisco caiu no chão e quebrou a perna. Até hoje, anda com dificuldade. Aí parou de cair. Aí eu fui lançado no teto e do teto eu vim para baixo. Bati no banco e caí no chão. No banco quebrei o ombro e as 4 costelas e no chão quebrei o fêmur. Você se machucou muito? Foi bastante trauma. Essas fotos mostram seu Francisco no chão do corredor, esperando pela aterrissagem, depois do acidente. Teve que usar travesseiros para se proteger. Foram momentos de pânico até ser retirado do avião. Depois do susto, voltar a voar virou um martírio. Toda vez que pega uma turbulência, ou que eu estava te falando, eu não viajo mais em horário que eu sei que vai ter turbulência. Ou esses dias mesmo, estava céu claro, começou a balançar, é inegável você não lembrar do que aconteceu. Mas às vezes nem é preciso ter passado por tudo isso para ter medo de voar. O pânico de avião pode aparecer como uma fobia, a aviofobia. Segundo o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, ela atinge 6,5% da população americana. São 20 milhões de pessoas. No mundo, esse número pode chegar a 210 milhões. Um tratamento usa a tecnologia para ajudar pessoas que têm medo de voar. O tratamento leva o paciente para dentro de um avião. As poltronas de verdade foram colocadas aqui para que ele se sinta na aeronave. Só que é como um jogo de videogame. Tudo aqui é virtual. O paciente comanda os passos pelo controle remoto.
É como se ele fosse o passageiro que vai viajar. Ele enfrenta todas as etapas de uma viagem real, passando pelo check-in, atravessa o raio-x, o salão de embarque, passa pelo corredor até o interior da aeronave. A última etapa do tratamento é fazer um voo de verdade. Primeiro, os médicos indicam viagens curtas, mas para quem tem pavor, chegar até aqui já é uma superação. A Maíla ficou 10 anos sem voar, depois que começou a ter medo de avião. O que você sentia quando sentava na poltrona assim? Muito pavor. Era muito difícil eu conseguir sentar. Eu não entrava no avião. E agora? Agora é uma delícia. Agora é libertador. Parece que eu estou na sala de casa. Maíla entrou para a lista das pessoas que amam viajar. E é bem possível que agora esteja por aí se preparando para embarcar em algum avião. Porque para quem venceu o medo, o céu não é mais um limite.